Noite. Boa noite, gente. Vocês estão aí? Boa noite. Sem mais delongas, eu peço para que você abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao 18. Quem já decorou aí esses versículos aí? A gente leu, é a quarta vez, né, que a gente está lendo e aprendendo, né, se aprofundando neste texto aqui. Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Queridos, nós intitulamos essa série com o título Estamos em Guerra. E a gente tem conversado sobre a realidade desta batalha espiritual. A gente tem conversado muito sobre isso porque é um tema muito precioso para nós. Assim como todos os temas que a palavra de Deus aborda, a gente precisa também ter um olhar atento a esses temas. E a gente está propondo aqui uma conversa para longe dos extremos. Nós não queremos nem superestimar a realidade espiritual, mas também a gente não quer subestimá-la, né, e ignorá-la. Então existe sim uma realidade espiritual. O texto que nós lemos aqui nos dá conta disso. A gente lê um texto aqui na liturgia sobre a tentação de Jesus, e essa tentação de Jesus foi um momento extremamente espiritual, né? Ele teve ali, foi tentado pelo próprio diabo. A gente tem eventos assim importantes da história cristã, como a Páscoa, por exemplo, né? E no momento da Páscoa, da ceia, o diabo estava presente ali. Então a gente vê assim em toda a Escritura a presença de uma realidade, de um reino espiritual, um reino das trevas, um reino que é regido por algo maligno. E não só essa é uma realidade, mas a gente tem aprendido também que essa realidade nos diz respeito, porque nós estamos posicionados como soldados nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual. E se nós estamos do lado do reino do Senhor, do reino de Deus, nós precisamos então observar esse texto, porque ele fala a respeito da necessidade de estarmos vestindo, portando uma armadura para participar, né, dessa batalha tão importante para a nossa vida e tão determinante para a nossa vida. E aí, essa armadura aqui, né, a gente conversou sobre essa ideia de sermos fortalecidos na força do Senhor, vestirmos essa armadura, considerarmos quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo não é carne e sangue, mas nosso inimigo são os espíritos, as forças do mal, né, os dominadores do mundo tenebroso nas regiões celestes. Falamos sobre a armadura de Deus, né, e aí a gente falou a respeito do cingir com o cinto da verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, portar, né, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. E hoje nós vamos conversar sobre essa última parte da armadura, né, o capacete da salvação
e a espada do Espírito. Com base nas nossas exposições aqui, a gente tem aprendido que existe essa realidade espiritual. E não apenas que existe uma realidade espiritual, mas a gente tem aprendido que nós estamos engajados nessa batalha e que essa guerra, ela indica que nós fomos feitos para lutar, nós fomos feitos para guerrear. Às vezes a gente não pensa muito nessa questão, né? Aparentemente a gente pensa assim, eu gosto da ideia de descansar no Senhor, eu gosto da ideia de viver em paz, e é verdade que tudo isso é possível, é verdade que essas são promessas do Evangelho, mas também existe uma realidade que a gente não pode deixar de considerar. Em Cristo nós temos paz, em Cristo nós encontramos descanso, mas, por outro lado, nós estamos em constante estado de alerta, porque existe um inimigo tentando destruir as nossas vidas, e a gente já falou sobre a ideia de que o objetivo desse inimigo não é minar as nossas finanças, não é fazer a gente ter problemas de ordem emocional, de a gente ter alguma perda, né, e aí ficar nessa realidade material. Mas o objetivo principal desse inimigo é nos afastar de Deus. Então, ele se aproxima de maneira sorrateira, despercebido, e aí ele desfere os golpes aí, fatais na nossa relação com Deus. De tal maneira que nós vamos morrendo, falecendo espiritualmente, e às vezes a gente não se dá conta disso. E esse texto aqui está aqui para chamar a nossa atenção para essa realidade. Todos nós que estamos aqui e aqueles que ainda não conhecem Jesus, eles têm uma noção dessa realidade da luta, né? É bem comum qualquer pessoa afirmar essa ideia de que para tudo na vida você precisa lutar. Então a gente precisa lutar para ter sucesso, a gente precisa lutar muito para conseguir concluir os nossos estudos, a gente precisa lutar muito para manter uma família unida, enfim, manter as despesas, a gente precisa lutar muito para conquistar, a gente precisa lutar muito para alcançar os nossos sonhos. É verdade ou não é? Ninguém aqui discorda, é fácil a gente conseguir as coisas você, assim, os seus objetivos de vida, você deseja e eles aparecem? Não, né? Você precisa se engajar, você precisa lutar, precisa batalhar bastante para essas coisas serem viabilizadas. E isso já mostra que existe na nossa essência, assim, essa noção, essa consciência de que a gente está aqui para lutar mesmo, para guerrear. O ponto que nós chamamos a atenção aqui é que o ser humano, ele foi feito para se engajar em algo significativo. A gente busca essa ideia de sentido na vida, de propósito na vida, e todos nós queremos lutar por algo que vale a pena. Todo mundo aqui quer chegar no final da vida e falar assim, valeu a pena a batalha, valeu a pena ter lutado, valeu a pena ter me esforçado, valeu a pena eu ter colocado todas as minhas forças, apostado nisso daqui, deixado esse legado aqui, valeu a pena. Todo mundo quer encerrar a sua vida assim. Só que o problema, gente, é que se nós nos recusarmos a considerar as realidades espirituais, o problema é que nós não estaremos engajados na batalha certa. Você entende? Então, assim, de fato nós fomos feitos para lutar, para guerrear, para conquistar. A gente foi feito para coisas grandiosas. Só que se a gente não consegue considerar que a nossa luta, que a nossa guerra, ela é primeiramente de ordem espiritual, e a gente está lutando por um reino de Deus que precisa se estender sobre a terra, que a gente precisa lutar para manter essa nossa relação com Deus intacta, se a gente não pensar nesse aspecto, a gente vai entrar também nessa sina de batalhar, de gastar os nossos esforços, de nos engajarmos
mas em coisas que são superficiais, em coisas que são triviais. A gente vai se envolver no mesmo aspecto que a correnteza tem levado a maior parte da multidão. A gente vive para trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar, comprar coisas, atingir algum tipo de status social, algum tipo de status religioso, e aí a gente se prepara para morrer. Parece que a vida naturalmente vai seguindo esse curso. Mas essa noção, ela já é um tipo de distração daquilo que de fato importa. A gente fala aqui sobre personagens da Bíblia, personagens da história, que fizeram diferença quando o assunto é o reino de Deus. A gente fala com orgulho sobre homens que deixaram o seu legado na história. A gente fala com orgulho sobre pessoas que foram exemplos para nós no que diz respeito à relação com Deus, no que diz respeito ao cuidado, à criação de filhos, a exemplos de como um casamento cristão deve funcionar, enfim, tantas referências que a gente tem de pessoas que fizeram grande diferença, mas todas elas não deixavam de considerar essas realidades espirituais. E eles entendiam que, para além da vida natural, nós estamos investindo em algo que é eterno. A nossa vida não se resume a isso que está aqui. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, que se nós entendermos que a nossa vida é só isso daqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente está aqui de passagem. E a gente precisa, então, entender isso. Nós precisamos nos engajar nesta guerra correta. Ela deve ser prioritária, porque aí ela vai direcionar todas as outras áreas da nossa vida. Se nós não lutarmos pelo reino de Deus contra o reino das trevas, só nos restará lutar e guerrear por outra coisa. E aí, a gente tem um filme bem conhecido, né? Todo domingo tem um filme, né? Para mencionar. Quem lembra do Matrix aí? Esse vocês lembram, né? Mas é mais ou menos essa ideia. O convite do Evangelho é para que você saia da Matrix. Em que sentido eu estou falando isso? Existe uma tendência de subestimar a noção espiritual da vida cristã, e acaba que, geralmente, em alguns ambientes, e isso a nossa denominação, ela corre o risco de flertar muito com essa ideia, de que as realidades espirituais, elas são fantasiosas. Sabe essa ideia de guerra, batalha espiritual, que existe demônios, que a gente precisa tomar cuidado porque Satanás está aí agindo no mundo? Parece que isso é insinuado. Isso, às vezes, é trabalhado pela própria cultura para fazer parecer que isso é coisa de criança. Esse negócio de acreditar no mundo espiritual, isso aí é coisa de criança. Isso daí é fantasia. A realidade é aquilo que é racional. A gente ouve muito isso, né? O nosso sistema educacional bate muito nessa tecla, de que realidades espirituais, elas são fantasiosas, e de que nós, por causa da evolução, já deveríamos ter superado essa noção do transcendente. E a gente deve focar naquilo que é real para nós. Só que o problema é que a gente subestima o mundo espiritual, a gente acredita que essa ideia é uma fantasia, mas, por outro lado, a gente acha que a realidade verdadeira é o que a gente vê, é o que a gente sente, é o que a gente faz. E aí, quem dera fosse possível, né, para nós assim, puxar esse pano que encobre, né, que esconde esse mundo, essa realidade espiritual. Se a gente pudesse, né, fazer isso, mostrar a realidade como ela é, eu acho que a nossa vida seria bem diferente. Se a gente pudesse ter acesso, a gente não tem noção do que está acontecendo nesse ambiente aqui, neste momento. Se a gente pudesse ter um vislumbre do que está acontecendo, do que aconteceu nesse dia, de quantas forças contrárias tentaram se levantar para impedir que você estivesse aqui,
de quantas forças que tentaram induzir você a se estressar, a brigar, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente acha que é natural, são consequências naturais, mas não são. Bom, nós tivemos participando do Encontro da Fé Reformada, e um dos palestrantes foi o professor Mauro Meister, e ele trabalha muito na área da educação, né? E ele falou, em outras palavras, no seu discurso ali, ele falou que nós vivemos em uma cultura que em grande parte é influenciada pelo próprio diabo. Ele usou essas palavras. Nós vivemos numa cultura que é influenciada pelo diabo. E, principalmente, né, na área da educação aqui, né, ele estava falando sobre essas iniciativas, esses desvirtuamentos de pensamento, essa ideia de gerar, né, criar uma ideologia que é contrária a Deus, que é contrária às verdades de Deus, que é contrária à lei natural. Isso não é por acaso, gente, não é uma questão de ideias de pessoas que pensam diferente. Existe, sim, uma influência maligna no jeito que a sociedade pensa e no jeito que a sociedade educa. Isso é um dado da realidade. A gente é incentivado a desvirtuar ou desobedecer os princípios elementares da vida. As cadeias, né, de autoridade são quebradas. Então, hoje não há mais incentivo para que haja autoridade, e dessa maneira as nossas crianças vão crescendo, entendendo que os pais não são mais autoridade, os professores não são autoridade, de que as lideranças eclesiásticas não são autoridade, de que não existe autoridade nenhuma. O valor da vida tem diminuído, a ponto de ser discutido aí a questão do aborto, né, de ser legalizada essa possibilidade, quando as escrituras são claramente contra essa ideia. E, na verdade, a gente pensa assim, mas a questão do aborto é uma questão política, tem gente que concorda e tem gente que não concorda. Mas quando você vai voltando à história, você vai perceber que a ideia dos abortos estavam totalmente relacionadas a cultos pagãos, onde crianças eram geradas em cultos promíscuos, para depois essas crianças serem sacrificadas aos deuses, queimadas, servirem como oferenda, ofertas. E hoje, nesse campo ideológico, existe essa ideia de normatizar, de trazer de novo essas crianças para esse ambiente de sacrifício, com consentimento dos pais, inclusive. Então, a gente vive numa realidade que é tenebrosa mesmo. A gente vive num mundo que é contrário aos padrões que são corretos. Qual é a razão do mundo odiar tanto os cristãos? Já parou para pensar nisso? Por que o mundo odeia tanto o cristianismo? O que o cristianismo tem feito de mal para a sociedade? Aí a gente vê direitos humanos defendendo pessoas com padrões de vida desregrados, mas, por outro lado, condenando cristãos porque eles oram, porque eles falam aquilo que eles acreditam que é verdade. E se você tem dúvida, pesquisa sobre a religião mais perseguida do mundo, e você vai ver que é o cristianismo. Então, isso não é, de maneira alguma, por acaso. E aí a gente fica pensando nessa ideia. Nós estamos numa cultura que é, sim, influenciada pelo diabo. E nós estamos falando aqui dessa nossa batalha espiritual, né? E aí o apóstolo vai mencionar aqui essa parte da armadura, o capacete da salvação. Bom, a gente vem novamente, né, com a imagem do soldado romano, e a gente percebe ali que o capacete, ele tinha uma função essencial. O capacete, ele servia para proteger, né, a fronte, protegia a nuca e o rosto, né, do soldado. Bom, sem o capacete, obviamente, o soldado poderia ser morto facilmente. Né? Por quê? Porque a gente estava falando aqui de uma guerra onde são lançados flechas, né, lanças pontiagudas são arremessadas, e no próprio combate corpo a corpo, né, se você não está com a sua cabeça protegida,
a chance de você ser golpeado e morrer é muito grande. Então o apóstolo Paulo fala, olha, nós também como cristãos, nessa batalha espiritual, precisamos de um capacete. E aí ele chama esse capacete de salvação. Mas a grande pergunta é, que salvação é essa que o apóstolo Paulo está falando? De que salvação ele está falando? Porque hoje também é muito comum essa ideia, né, de a gente pensar em salvação, em resolução de problemas. Né? Alguém precisa me salvar, eu preciso ser salvo dessa situação ruim aqui. Eu estou em apuro nessa área aqui, eu preciso de uma salvação, de alguém que me ajude, de alguém que me salve, eu preciso que Deus resolva isso aqui para mim. A gente precisa desses tipos de salvação, mas o que o apóstolo Paulo está mencionando, e via de regra, né, o Novo Testamento sempre apresenta para nós essa ideia da salvação, falando da salvação eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando é assim, vocês precisam guardar a mente, a cabeça de vocês, protegidas nesse capacete que é o Evangelho da salvação. Os textos, né, Romanos capítulo 3, versículo 23, por exemplo, ele mostra essa realidade, essa necessidade de salvação. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos, afastados da glória de Deus estão. A gente lembra lá, né, quando Deus criou todas as coisas, Deus cria Adão num ambiente positivo, num ambiente bom, e ele coloca Adão então para governar a criação e fazer a criação caminhar, desenvolver segundo a vontade de Deus. Esse era o objetivo. Adão ia trabalhar, Adão ia se esforçar, mas esse esforço de Adão era para conduzir toda a criação conforme a vontade de Deus. No entanto, a gente percebe que esse Adão, ele falha. Quando ele é tentado, ele tem ali uma infinidade de opções e ele vai escolher bem aquela que violava as leis de Deus. Ou seja, aquele que Deus colocou e estabeleceu para conduzir a criação para a vontade de Deus, esse que estava responsável por isso, não foi capaz de dominar o seu próprio pensamento e a sua própria vontade. Adão falha, Adão peca. Mas aí a gente fala, e o que eu tenho a ver com Adão? Se foi Adão que pecou, por que eu também sou pecador? Gente, você tem dúvida que você é pecador? Porque o texto que a gente lê em Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Houve algum momento na sua vida que você não se conduziu da forma que Deus gostaria que você se conduzisse? Houve na sua vida momentos em que você, de maneira analógica, também mordeu o fruto proibido? Então você também pecou, e essa é a realidade. No mundo inteiro, todos pecaram e todos estão afastados de Deus. E esse é o problema que as Escrituras nos apresentam, esse é o maior problema. Porque nós fomos afastados de Deus, mas não só afastados de Deus, o apóstolo Paulo continua em Romanos capítulo 6, no versículo 23, e ele fala que existe um salário para quem desobedece a Deus. E ele diz, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, toda vez que nós pecamos, nós recebemos um salário, e esse salário é a morte. E aí a gente pensa assim, por que existe tanto mal no mundo? Por que o mal prevalece? Por que o inimigo hoje tem possibilidades de nos atingir, de nos atacar, de enfraquecer a nossa vida espiritual? Por que ele consegue prevalecer em alguns sentidos? Por que eu não consigo fazer a vontade de Deus, mesmo quando eu sei que eu devo fazer? E a resposta é essa, você é um pecador. Você pecou, você está afastado de Deus. Você fica doente, você tem problema na sua vida, você vai morrer porque você pecou. Esse é o salário, esse é o pagamento. E aí a gente entra nesse ambiente de desespero e fala, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu escapo então dessa realidade?
Se isso que você está falando é verdade, se existe um Deus que criou o ser humano e o ser humano desobedeceu a esse Deus, e agora todos nós portamos este pecado que recebe esse salário da morte, e a morte é a separação eterna de Deus, a separação do corpo, a separação do espírito eternamente de Deus, como é que isso se resolve? E aí as Escrituras também nos apresentam essa ideia, né? Quem nos salva? Como é que nós podemos fazer para ser salvos? E aí o Evangelho apresenta essa pessoa chamada Jesus Cristo, que é aquele que é perfeito. Ele é o Deus que encarnou. E aí esse Jesus vive entre nós como nosso representante, mas diferente de Adão que fracassou, esse novo Adão, esse segundo Adão chamado Jesus, ele vai obedecer fielmente à vontade de Deus. Ele vai viver para cumprir a vontade de Deus. Ele vai viver para conduzir toda a criação para essa vida de perfeição em Cristo. E agora, pela fé nesse Jesus que fez isso, nós também acessamos a salvação. E não pense que é a quantidade de fé que faz você ser salvo. Eu creio bastante. E aí eu creio na fé que eu tenho. A fé que você tem não é suficiente para te salvar. O ponto aqui é que a salvação é por causa do objeto da sua fé. Você não é salvo pela quantidade da fé que você tem, mas em quem você crê. E aí, quando você acredita, crê que Jesus é aquele que viveu perfeitamente, que viveu para fazer a vontade de Deus, coisas que nem Adão, nem eu e você conseguimos fazer. Jesus fez. Pela fé nele, agora eu também recebo a salvação. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Nessa batalha, gente, você vai ser induzido a buscar redenção em um monte de outras fontes, em um monte de outros lugares. Vão ser oferecidos para vocês vários tipos de salvador. Mas vocês precisam estar protegidos. A mente de vocês precisa estar guardada nessa verdade do Evangelho. Só existe um Salvador. Só existe um nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. E este nome é Jesus. E quando a gente tem essa consciência, quando isso começa a formatar a nossa forma de pensar, a gente está protegido contra as investidas de Satanás. A nossa mente cativa, guardada em Cristo, é isso que o capacete da salvação faz. Bom, por que eu fui salvo? Jesus fala, né, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós cremos em Jesus, não há outra alternativa senão nós sermos salvos, porque é isso que Cristo faz. Lembra? O objetivo de Deus ter estabelecido Adão era para que Adão conduzisse toda a criação para Deus, direcionasse para Deus. Jesus veio com o mesmo objetivo. Ele reconecta tudo, toda a criação, todo aquele que crê está reconectado com o Senhor. Portanto, andar com Jesus é andar pelo caminho da vida, pelo caminho da salvação. Se nós andamos com Cristo, nós somos salvos. Então, esse capacete, ele protege a gente dessa necessidade ainda de buscarmos salvação, de buscarmos redenção em outras fontes, e também a salvação nos méritos próprios, né? Mas ele também fala de uma última parte dessa armadura, que é a espada do Espírito. É interessante que a espada do soldado romano, ela era uma espada curta, assim, né? Uma espada pequenininha, bem curtinha. Diferente daquelas que a gente vê em filmes, né? Longa, assim, e tal. A do soldado romano era curta porque ela servia exatamente para isso, para esse combate corpo a corpo, né? Próximo. Então, quando o inimigo chegava próximo, ele vinha lançando flechas, lanças, mas quando chegava perto, eles puxavam a sua espada, e aí tinha esse duelo, né, frente a frente, corpo a corpo. E é interessante que essa é a única parte da armadura que é para ser utilizado na ofensiva. Então, todas as outras partes da armadura que a gente conversou é sobre se proteger, se guardar, né, estar protegido. Mas a espada, ela serve para o ataque.
E é interessante que ele vai falar que a espada do Espírito é a palavra de Deus. É muito interessante, né? Então, ou seja, a palavra de Deus, ela nos ajuda a termos condições de contra-atacar. E o texto que a gente leu aqui, né, de Jesus no deserto elucida muito claramente essa realidade. Porque Satanás utiliza versículos, textos bíblicos, né? Você imagina Satanás ali com uma espada desferindo em Jesus um ataque, né? Mas está escrito isso. Aí Jesus contra-ataca, dizendo, mas também está escrito isso. E essa habilidade, isso é fundamental para a gente. Porque, por mais que a armadura ela nos proteja dos ataques, mas lembra, a gente já conversou sobre isso, nós precisamos avançar. E haverá momentos em que nós precisaremos entrar nesse confronto, a gente vai precisar fazer uma ofensiva contra o inimigo. Nós vamos precisar nos defender, mas vamos precisar contra-atacar também. E a nossa ferramenta, o nosso instrumento, a nossa arma de ataque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Charles Spurgeon, né, ele tem uma frase que ele diz que a Bíblia, as Escrituras, ela fala no tom de voz do próprio Deus. Então, toda vez que nós estamos munidos com a palavra, quando a gente tem essa consciência de que nós precisamos dizer, está escrito, para contra-atacar ideias que se sobrepõem sobre a nossa fé, a nossa crença e a palavra de Deus, nós estamos usando a palavra do próprio Deus, porque a Bíblia é isso, ela fala no tom de voz do próprio Deus. E a grande questão é essa, porque se é importante a gente pensar na espada do Espírito, a palavra de Deus, porque se aonde a gente endurece o coração para a palavra de Deus, é exatamente onde o inimigo encontra a vulnerabilidade. A gente tem muitas dificuldades às vezes, né? Facilidades para ouvir e aceitar a palavra de Deus em alguns aspectos, mas por outro lado, muitas vezes a gente endurece o coração para certos tipos de verdade da Escritura. Acho que Agostinho já falava isso, né? Se você acredita em partes da Escritura, né, e rejeita outras, não é na Escritura que você acredita, é em você mesmo. E esse é um padrão quase comum, né? Porque existe um certo status em você flertar com o cristianismo, em você expressar a religiosidade cristã, mas existe muito essa coisa seletiva, né? Então, assim, a palavra de Deus é aquela parte que eu gosto, é aquela parte que eu concordo, mas existem partes da Escritura que me confrontam, existem partes das Escrituras que para mim são muito difíceis, e aí eu rejeito. Até essa questão da salvação, a experiência vai mostrando assim para a gente, quando você conversa e fala do Evangelho para alguém que já teve uma vida desregrada, uma vida longe de Deus, a pessoa tem uma consciência bem mais fácil de ser atingida pelo Evangelho, porque de fato ela tem consciência de que ela foi um miserável, um desgraçado na vida. Ela fala assim, ela começa a lembrar da vida dela, e ela fala assim, como eu fui pecador mesmo. Eu fiz um monte de coisa errada, nossa, eu prejudiquei um monte de pessoas, eu fiz muita coisa errada. E ela não tem muita dificuldade em quando a Bíblia fala, ó, você é pecador. Você precisa de redenção em Jesus, você precisa de salvação. Essa pessoa parece que abraça com mais facilidade essa proposta do Evangelho. Para nós, por exemplo, que fomos criados na igreja, isso já é uma dificuldade. Porque às vezes, dependendo do tipo de religiosidade, o tipo de interpretação e leitura da Escritura que a gente recebeu, a gente vai achando que a gente é bacaninha, que a gente não errou tanto quanto outras pessoas. Que a gente deu uma deslizadinha, mas, poxa, a gente, perto de outras pessoas, a gente é bem melhor. Eu cresci na igreja, eu nunca fui
desses daí que andaram aprontando, fazendo coisa errada. E aí se abraça nessa justiça própria. E aí tem dificuldade de entender por que eu preciso tanto que alguém me salve. Os outros lá que precisam, eu não preciso tanto. E aí existem partes da Escritura que vão desconstruindo essa ideia. Fala assim, você é pecador também. Você é tão pecador quanto os outros. E aí você fica, não é possível, não, eu não gosto disso. Eu não gosto de pensar nessa ideia que eu sou mau. Eu não gosto de pensar nessa ideia que eu sou pecador. Porque eu me esforço muito, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E aí, esse é um ponto importante, assim, as Escrituras, elas nos ferem, ela nos humilha. Mas ela também é a ferramenta, quando a gente entende, ela é a ferramenta apta, né, para contra-atacar também o inimigo. Nós entendemos essa realidade e eu já mencionei isso, né, mas o Martinho Lutero teve uma experiência dessa ordem, né, ele fala sobre uma espécie de sonho que ele teve, visão, e ele fala de Satanás que se apresentava a ele e o acusava dos seus vários pecados. E Lutero estava nessa empreitada, né, de enfrentar todo um corpo de ensinamentos que eram deturpados. Então a igreja ensinava a palavra de Deus, mas ensinava de uma forma errada. E Martinho Lutero é despertado para isso. E aí ele vai empreender seus esforços para reverter essa realidade. E aí, com esse propósito em mente, labutando por isso, ele começava a sofrer esses tipos de ataques espirituais, né? E ele menciona que Satanás se apresentava a ele com uma lista de pecados e o acusava, e a sua consciência ficava muito pesada por causa disso, e ele começava a pensar, quem sou eu para fazer tal obra, né? Quem sou eu para contestar as autoridades eclesiásticas? Quem sou eu? Eu sou de fato um pecador, e agora, como é que... E aí ele começa a ler o texto de Romanos, justificação pela fé e tudo mais, mas como que funciona isso? E certa altura, né, numa vez, Satanás se apresenta diante dele, abre um rolo e começa a falar, Lutero, esses aqui são os seus pecados. E aí ele começa a mencionar isso. E aí Lutero fala para Satanás, fala, é verdade, tudo isso que está escrito nessa lista aí eu fiz mesmo. E ainda está faltando coisas aí. Só que está faltando uma coisa importante aí no final dessa lista. Aí ele fala assim, justificado pelo sangue de Jesus. Pronto. A partir daí, Lutero vai sendo munido, né, com uma coragem, com uma ousadia, para enfrentar, para tirar essa espada e desferir os seus golpes nos seus inimigos. Ele se defende com a palavra de Deus, ele vai ter que enfrentar ali uma espécie de sínodo, né, na dieta de Worms, e aí ele vai estar diante ali daquele corpo eclesiástico, vai ser convidado a negar aquilo que ele está ensinando e aquilo que Deus revelou para ele. Ele fala, olha, a minha mente está cativa às Escrituras, eu não posso rejeitar ela. Isso não seria saudável, não seria correto para a minha consciência. Então eu não vou rejeitar. Nós somos justificados não por obras, mas por fé. E eu vou manter essa verdade e que o Senhor me ajude. E essa é uma postura que a gente percebe assim, alguém que foi ferido pelas Escrituras, alguém que foi atingido, alguém que teve as suas misérias reveladas, mas também que por meio dessa palavra percebeu a grandeza da misericórdia de Deus. E aí ele vai lutar a boa luta, a boa batalha cristã. E eu concluo falando isso para nós, para mim e para você, queridos. Nós também, como cristãos, se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, eu quero que você entenda uma coisa. Nós não fomos feitos para viver como a maioria das pessoas vivem. Nós fomos feitos para viver de maneira diferente. Nós fomos feitos para lutar, nós fomos feitos para combater, nós fomos feitos para guerrear. Mas guerrear, lutar e combater o inimigo não por alguma medalha ou alguma honra temporal, mas por aquilo que é eterno.
E aí, você vai precisar lutar. Cada dia da sua vida, você vai precisar lutar para você crer nas verdades do Evangelho contra tantos dardos da mentira que são lançados contra você. Você vai precisar lutar para crer nas promessas do Evangelho contra todos os dardos da incredulidade que são lançados contra você. Você vai precisar lutar para ser fortalecido na força do Senhor contra os dardos da paralisia espiritual. Você vai precisar lutar, vai precisar combater para vestir e manter vestido as sandálias do Evangelho da paz contra os dardos do comodismo. Você vai precisar lutar, você vai precisar combater para não abaixar o escudo da fé contra os dardos da dúvida que vão atingir o seu coração. Você precisa lutar e manter a sua mente guardada na salvação que é unicamente concedida por Deus em Cristo Jesus. Você vai precisar lutar para que a palavra do Senhor direcione a sua vida em todos os momentos que você vai ser tentado a desconsiderá-la. Nós estamos em guerra, queridos, nós precisamos lutar. E eu chamo a sua atenção para isso. Lute pela sua vida espiritual, lute pelo seu relacionamento com Deus, lute por sua família, lute por sua vocação, lute por Cristo, lute pelo Evangelho. É para isso que nós fomos feitos. É para isso que Deus nos colocou, que essa é a vida cristã. Você vai ter que lutar hoje e se preparar para lutar novamente amanhã. Porque o inimigo, ele vai continuar te atacando. Ele vai continuar tentando de te desvirtuar e te afastar do Senhor. E você vai precisar lutar muito para resistir a esse inimigo e se manter posicionado ao lado do Senhor, cumprindo o seu propósito. Que o Senhor fortaleça você, fortaleça o seu coração e te mantenha sempre alerta dessa realidade. Nós estamos em guerra, não esqueça disso. Essa guerra, ela é imprescindível e nós precisamos estar fortalecidos na força do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo termina o seu versículo, o seu texto aqui, versículo 18, ele fala, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa ideia assim, fique próximo de Deus por meio da oração. É por meio da oração que nós somos fortalecidos na força do Senhor. Às vezes você está se sentindo fraco, de repente você até imagina assim, puxa, de fato existe uma batalha, eu sei que Satanás está tentando me destruir, me derrubar, me desvirtuar, e olha, eu acho que ele está conseguindo, eu não sei o que fazer. E aí o apóstolo Paulo nos indica, ore com toda súplica, ore em todo tempo no Espírito, peça a Deus, fale com Deus, e mais do que isso, vigia, fica esperto e persevera na súplica, persevera na oração. A gente tem falado sobre essa questão, né, de às vezes a gente tem facilidade, né, para iniciar algumas coisas, a gente tem muita iniciativa, mas pouca acabativa, né, e o nosso problema é a perseverança, a gente não persevera. E a gente lembra lá de Jesus com os discípulos, né, vocês podem orar comigo? E aí, vocês podem vigiar comigo? E aí os discípulos estão dormindo, né, estão cansados. E aí Jesus vai lá mais 2 vezes e fala, poxa, vocês não podem vigiar comigo? Ó, estejam alertas, vigiem. Essa orientação, ela está em todas as escrituras. O apóstolo Pedro também fala a mesma coisa. Ó, estejam alertas, porque o inimigo de vocês está aí, ó, rondando, buscando a quem possa tragar, buscando quem possa destruir. Queridos, essa é a realidade que nós vivemos. Você sabe disso, você precisa lutar, você precisa guerrear pela fé que uma vez te foi dada, pela salvação, perseverar em oração, e isso nós só vamos fazer na força do Senhor. Então, que Ele te abençoe, te capacite, né, e a gente consiga ser perseverante
nessa jornada da fé. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em sua presença, agradecidos pelas instruções que o Senhor tem nos dado e tem nos feito refletir durante esse mês, ó Deus. Estamos falando dessa guerra, dessa batalha espiritual na qual nós estamos participando. E esse é um assunto, ó Deus, muito propício para os nossos tempos, onde a gente considera muitas narrativas, muitas ideias, mas consideramos pouco essa realidade espiritual. E ela é determinante sobre toda a nossa vida. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Nós queremos vestir essa armadura, queremos estar vigilantes, queremos perseverar, ó Deus, em oração, perseverar na sua presença, perseverar no relacionamento com o Senhor. Dá-nos força, Deus, para lutar contra o pecado. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a suplantarmos isso, a sermos ousados, corajosos para fazer a sua vontade. Não nos deixe, Deus, prostrado diante do inimigo que, por vezes, tem esbofeteado a nossa vida por dentro, por fora, porque nós, às vezes, estamos envolvidos em ações pecaminosas, temos consciência disso, mas nós nos rendemos e permanecemos nessa situação, e não é isso que o Senhor quer de nós. Nós podemos, sim, ser fortalecidos no Senhor para enfrentar o inimigo, para nos levantar novamente. O Senhor nos coloca de pé novamente, nós vestimos essa armadura e o Senhor faz com que nós sejamos vencedores nessa batalha. Ajuda, Deus, os meus irmãos que foram atingidos por dardos da tentação, por dardos da dúvida, por dardos do medo, ó Deus, da justiça própria. Enfim, ó Deus, tantos dardos que são lançados contra nós e às vezes a gente está com a vida espiritual enfraquecida, ferida, mas nós pedimos a restauração do Senhor. Nós pedimos a força do Senhor, pedimos a graça do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Pai, como nosso capitão nessa batalha, nessa guerra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija e que nós, como soldados, ó Deus, valentes, ó Deus, munidos dessa armadura, possamos também prosseguir na vida cristã, fazendo a diferença onde quer que nós estejamos, ó Deus. Que a gente não perca de vista este propósito do Senhor para a nossa vida, essa missão do Senhor para a nossa vida, que é resgatar aqueles que estão no reino das trevas para o reino da sua luz, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.